A unção, de Benny Hinn, áudio 6. O propósito é revelado. É imperativo que eu repita um episódio já narrado em Bom Dia Espírito Santo, a fim de pôr em melhor perspectiva essas notáveis experiências e mostrar que a vida cristã não tem por finalidade um clube tipo abençoa-me e dai-me. Após numerosas indagações feitas ao Senhor sobre quem Ele me estava permitindo experimentar a realidade de Sua presença, tive uma visão assustadora. Vi alguém defronte de mim, envolto por chamas e movendo-se de forma incontrolável. Seus pés não estavam tocando no chão, sua boca abria-se e fechava-se, de modo parecido com um ranger de dentes, referido na Bíblia. Foi naquele momento que o Senhor me falou em uma voz audível: prega o Evangelho. Repliquei: mas Senhor, eu não sei falar direito. Nas noites mais tarde tive um sonho. Vi um anjo que brandia uma corrente em uma das mãos. A corrente estava presa a uma porta que parecia encher o céu. Ele puxou essa corrente e abriu a boca, e vi ali pessoas até onde minha vista dava. Estavam todas se movendo em direção a um imenso e profundo vale. E aquele vale era o inferno. Milhares de pessoas se estavam precipitando em chamas. Os que iam mais à frente tentavam evitar a queda, mas o resto da humanidade os empurrava, precipitando-os nas chamas. E novamente o Senhor falou comigo: se não pregares o Evangelho, eu te considerarei responsável. No mesmo instante percebi que tudo em minha vida, incluindo minhas inacreditáveis experiências em meses recentes, tinha um único propósito: impulsionar-me a pregar o Evangelho. Uma mudança espetacular. No início de dezembro de 1974, visitando Easton e Shirley Phillips em Oshawa, cerca de 50 quilômetros a leste de Toronto, eu ainda não havia obedecido à visão para pregar. De fato, eu não havia ainda contado a ninguém as minhas experiências, sonhos e visões, mas isso haveria de mudar. Perguntei a eles: posso contar a vocês uma coisa? Ambos balançaram a cabeça em atitude de expectação, e então derramei diante deles o meu coração, pelo menos até onde minha gaguez me permitiu fazê-lo. Eles mostraram-se muito pacientes e ficaram me ouvindo por quase 3 horas. Finalmente, Easton me interrompeu e disse com grande entusiasmo: Benny, essa noite você deve vir à nossa igreja para compartilhar essas maravilhas. Easton e Shirley faziam parte de um grupo de cerca de 100 pessoas chamado Siló, na Assembleia de Deus Trindade, em Oshawa. E assim fui com eles naquela noite, cabelos longos, vestes casuais, gaguejando e tudo mais. Eu não sabia o que aconteceria, eu só sabia que o Senhor me tinha ordenado pregar o Evangelho, mas eu chegara a pensar que a pregação provavelmente devia ser realizada por meio de folhetos. Durante a primeira parte da reunião, eu continuava não sabendo o que havia de acontecer. Assim fiquei muito nervoso, temeroso mesmo. Eu ia fazer de mim mesmo um tolo e todos haveriam de rir de mim. Aquilo tudo era demais para mim. Não se passou muito tempo e Easton, um cientista que trabalhava em uma planta nuclear da área que tinha apresentado, ele me tinha me apresentado e eu estava me encaminhando para o púlpito. Eu nunca me pusera de pé por detrás de um púlpito. Easton disse-me: compartilhe suas experiências. E foi isso que comecei a fazer. Abri a boca, aterrorizado.
mas algo tocou em minha língua, deixando-a um tanto dormente, e comecei a falar, fluente e rapidamente. Na verdade, rapidamente demais. E tive de me lembrar de diminuir o meu ritmo. Eu estava pregando o evangelho. Parece impossível, mas eu estava falando clara e suavemente. E não parei. Eu lhes disse, e quase todos eram jovens, que eu tivera um encontro com o Espírito Santo em meu dormitório, de como falei com ele, fazendo-lhe perguntas e ouvindo falar comigo durante um ano. Fiz uma pergunta retórica. Como alguém pode ter um encontro com o Espírito Santo? E eu mesmo respondi, de joelhos, deitado de costas, andando pelo quarto, orando. Ninguém tem um encontro com ele cantando algum hino. E pressionei um pouco mais. Só há uma maneira de chegarmos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ou seja, através da oração. Continuei falando nesse tom por cerca de 1 hora e então percebi que deveria estar pregando a um final. Mas eu queria falar sobre Moisés, pois o Espírito me tinha dado discernimento que continua me deixando admirado até hoje. E de súbito fiquei deveras ousado. Moisés fez um pedido ao Senhor. Ora, ninguém pode fazer um pedido assim enquanto não tiver chegado ao Santo dos Santos, disse eu. Foi um tempo 40 dias mais tarde, mas que ele pudesse fazer o pedido. Lembre-se que Deus havia tocado nele, iniciado a comunhão, a adoração, a beleza, o êxtase, a presença do Todo-Poderoso, quando Moisés recebeu grande ousadia na fé. E foi então que ele pôde pedir, mostra-me a tua glória. Ele havia pago o preço, asseverei. Moisés estava dizendo, Senhor, tenho estado aqui em cima contigo durante esses últimos 40 dias, nada mais resta da minha carne. Agora, deixa-me ver tua glória. E Deus passou diante dele. E embora tenha visto somente as costas do Senhor, ele viu a glória, a maravilha de Deus. Não deixei escapar a oportunidade. Vocês querem gozar da presença de Deus? Perguntei. Então se soltem, deixe de olhar para si mesmos e vocês obterão a visão de Deus. Baixei a cabeça e pensei, vou orar. Em meu quarto, eu sempre me movia como se estivesse estonteado e chegava mesmo a cair no chão enquanto convidava a presença do Espírito Santo. Isso me ensinou a procurar algum lugar seguro onde ficar de pé ou ajoelhar-me, chegando mesmo a encostar-me contra alguma parede. Mas eu não esperava que algo similar viesse a ocorrer em uma reunião pública. Assim, levantei minhas mãos e disse, Espírito Santo, és bem acolhido aqui, por favor, vem. Instantaneamente, o poder de Deus atingiu aquele lugar. Pessoas começaram a chorar e muitas caíram no chão. Oh, Deus querido, o que eu faço agora? Voltei-me para o homem que estava dirigindo a reunião, na esperança de que ele viria e tiraria de minhas mãos a direção do culto. Porém, quando me voltei e apontei na direção dele, ele caiu para trás, bem 1 metro. Eu tinha tentado fazê-lo aproximar-se de mim e, de súbito, ele ainda ficou mais longe de mim. Ninguém podia aproximar-se de mim e foi então que me dei conta de que durante todos aqueles meses, naquele ano que se passara, qualquer pessoa que tivesse estado no mesmo aposento comigo teria caído também sob aquele poder. O líder fez várias tentativas para aproximar-se de mim, mas de cada vez em que o fez, bateu contra a parede. Finalmente, apenas falei com as pessoas. Muitas delas estavam ajoelhadas, chorando ainda. Falei um
pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Finalmente, terminei não orando mais. Lemos em Isaías 10:27, e acontecerá naquele dia que a carga será tirada de teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E foi exatamente o que aconteceu ali. O domínio do diabo sobre as vidas é destruído quando nos vem a unção do alto. Esse foi o caso comigo e com a minha língua, e assim aconteceu com aquelas pessoas naquela reunião. Conforme cheguei a perceber mais claro posteriormente, atividade religiosa, falar em línguas em voz alta, gemidos e suspiros não são requisitos prévios necessários para que se revele o poder de Deus. Na maioria das vezes, essas coisas servem até de empecilhos, porquanto procedem da carne, mas Deus quer demonstrar um poder real. Nosso desejo central não deveria ser receber os dons espirituais, mas a presença e o poder de Deus. Os dons espirituais talvez não transformem a sua vida, mas a presença e o poder de Deus certamente a transformarão. E era isso que eu estava provocando pela primeira vez naquela noite em Oshawa. Conforme eu já disse por centenas de vezes ao longo dos anos, Deus nunca chega tarde. Ele nunca se manifesta cedo demais, mas também nunca o faz tardiamente. Quando minha língua ficava dormente, eu simplesmente dizia: "É agora", e começava a falar. A unção do Espírito havia chegado. Eu tinha sido curado da gaguez e a minha pregação adquiria poder. Miraculosamente teve início o meu ministério, expandindo-se como se fosse um cogumelo. Virtualmente chegavam convites a cada dia da parte das igrejas e comunhões diversas, para que eu ministrasse. É importante observar que eu havia experimentado pela primeira vez a presença do Espírito Santo um ano antes, e que aquele me havia ensinado meticulosamente e amorosamente, ressegurando-me, consolando-me e amando-me por um ano inteiro. Eu tinha obedecido ao Senhor conforme a mais plena extensão do meu entendimento, e a unção me tinha sido dada, tal como acontecerá também com você. Essa unção destina-se a todos os crentes, uma vez que um crente aprenda que a unção reserva para ele, uma vez que experimente a profunda e a profundeza e rica realidade daquele toque precioso. A vida adquirirá um novo significado quando esse crente mover-se até um lugar de culto com o Senhor e como o Senhor tem para ele. Amém? Se você chegou até aqui nesse áudio e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e nenhum áudio, amém? E compartilhe esse áudio com todas as pessoas que você quer que tenham uma intensa intimidade e comunhão com o Espírito Santo. Amém?